Sua Bíblia em Josué, no capítulo 15. Eu tive informações que a internet hoje está instável. Esse deve ser uma questão de tempo e coisa e tal. Então, você está sendo abençoado por estar aqui, porque quem está acompanhando pela internet hoje não está conseguindo ter uma sequência, mas, sendo a vontade de Deus, pelo menos durante a mensagem, se a gente não tiver nenhum corte, as pessoas vão poder assistir depois e até você mesmo. Essa mensagem tocou muito ao meu coração, como todas as outras, mas de uma forma especial, nós estamos diante de uma realidade de promessa de Deus, bem forte. Por isso, esse tema que eu escolhi, essa terra é nossa. Mas antes que você pare para pensar de que eu estou mandando você profetizar algum terreno, alguma propriedade, algum carro, bem, essa terra é nossa, diz respeito à nossa cidade celestial. A foto do slide é apenas para chamar a sua atenção. Nós precisamos considerar o livro de Josué como sendo o livro da conquista do povo de Deus, de uma terra que de fato manava leite e mel, uma terra circunscrita a um contexto geográfico, Canaã. Mas o livro de Josué aponta para uma terra ainda maior. O autor aos Hebreus vai até usar essa expressão. Quem recebeu Comece Bem a Semana, eu compartilhei algo, em Hebreus capítulo 4, versos 8 a 11, o autor aos Hebreus diz o seguinte: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, porque, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. É como se o autor dissesse o seguinte: olha, o descanso que Josué pleiteou não foi em definitivo. É só você acompanhar a história bíblica e você vai ver que o repouso, o descanso que nós vamos encontrar no livro de Josué foi temporário. É só você virar as páginas na sua leitura e ir para o livro de Juízes. E você vai ver o quanto que o povo se afasta de Deus, uma geração que não conhecia a Josué, e a terra é envolvida de novo com conflitos durante mais de 400 anos. Daí então, o autor aos Hebreus, só para fazer esse link, capítulo 4, versos 8 a 11, li o 8 e 9, e o 10 e 11 diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. E esse que entrou no descanso de Deus foi aquele a quem Josué apontava. E a quem Josué apontava? Ao próprio Jesus. O próprio nome hebraico de Jesus é justamente Josué. Então, a Canaã que Josué, na antiga aliança, conquistou, apontava diretamente para a nossa Canaã, o descanso que vamos ter em definitivo por Deus, em Jesus, o nosso Josué. Porque a Bíblia não diz respeito a mim nem a você diretamente. A Bíblia diz respeito
a Jesus e a sua obra. E nós precisamos descansar na obra que ele já fez por nós. Por isso que a Bíblia, amados, não é um livro de religião. Porque religião é aquilo que o homem faz para agradar a Deus. A Bíblia é um livro do Evangelho. O Evangelho é a fé que descansa naquilo que já foi feito por nós. Se você compreender isso, você vai compreender a Bíblia toda. E até mesmo aqueles textos que você acha muito confuso, e como o de hoje. Tem gente que acha chato, entediante. Mas se você entender que esse texto, na verdade, para usar uma expressão do autor de Hebreus, e Paulo também vai usar essa expressão aos Colossenses, é sombra de algo que está por vir, aí você vai dizer, agora eu estou entendendo. Por isso que, para terminar a conexão com Hebreus, no versículo 11 do capítulo 4 de Hebreus, ele vai dizer, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Qual descanso? O descanso de Jesus, ou em Jesus, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Qual exemplo de desobediência? Aquele da geração de Josué. Tendo dito isto, nós vamos falar de descanso hoje. Mas nós vamos falar, João Renato, dá um clique aí por favor, de que esse nosso descanso em Deus só será estabelecido em definitivo quando tomarmos posse das promessas de Deus. Nosso descanso aqui na terra não é em definitivo. O nosso descanso aqui é uma pausa que temos diante de um dia de trabalho, de um mês de trabalho. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, quantos estão precisando de descanso? Muita gente. Talvez você esteja pensando, eu estou precisando de descanso até agora. Se o senhor não for muito enfático, eu vou acabar dormindo, descansando, né? Mas não é sobre esse descanso que eu estou falando. Eu estou falando do nosso descanso em definitivo, que virá quando a gente tomar posse das promessas de Deus. Pensa comigo como que o livro de Josué foi estruturado, rapidamente. Capítulos 1 a 5, Josué está liderando Israel. 6 a 12, na preparação para a batalha, ou para as batalhas. Nos capítulos 6 a 12, há as batalhas principais, Jericó e Ai. Depois, dos capítulos 13 a 22, que nós estamos vendo, Josué divide a terra. Porque capítulo 13, versículo 1, aquele verso que eu já expus para vocês, Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Você se lembra quando eu preguei esse texto? Eu falei que aqui não é o seu lugar de descanso e de aposentadoria. Enquanto você está vivo, ainda há muita terra para ser conquistada. Josué está envelhecido e há o relato aqui da divisão da terra. Algo que, repito, pode parecer entediante, mas para os israelitas isso é muito importante. Por quê? Porque remonta a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 12, 6 e 7, que diz assim, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, essa mesma terra aqui. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então, amados,
e amadas, a terra prometida era uma dádiva do amor de Deus. Depois de anos de promessa a Abraão, aos demais patriarcas, Isaque, Jacó, depois de 450 anos no cativeiro, no exílio, no Egito, agora, depois de 40 anos de caminhada no deserto, o Senhor havia dado esta terra ao povo. E se, porque é uma promessa condicional, se os israelitas amavam o Senhor, iriam lhe obedecer e agradar a usar a terra que receberam. Deuteronômio capítulo 4, 37 a 39, Moisés ainda havia dito ao povo acerca do Senhor: Ele amou os pais de vocês e escolheu seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todas as batalhas registradas no livro de Josué nos dão conta disso. Israel havia lutado com nações maiores e mais poderosas. E agora o Senhor, para cumprir esta promessa, estava dando por herança esta terra. Agora Deuteronômio 4, 39 vai dizer: por isso hoje, Moisés dizendo, bem antes, vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e na terra, e não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus. Na quinta-feira passada, na exposição do capítulo 14, como que o último verso termina. Se você olhar a sua Bíblia aí, você vai descobrir. Termina assim: e a terra repousou da guerra. Um repouso temporário, mas um repouso, apontando para o repouso permanente em Jesus. Então, o capítulo 15 é a divisão das terras, que aponta para a divisão da nossa terra, da nossa Canaã celestial. Então, nós temos como primeira porção aqui a porção de terra para Judá, a maior de todas as tribos. Acho que acabou a minha bateria. Está acabando, né? Isso. Muito bem. A maior de todas as tribos. E é interessante, amados, olhe para mim, como que Deus é estratégico, né? Ele chama Judá, a maior das tribos, depois chama José, que uma parte de uma das tribos já havia terra e outras não, a Efraim e Manassés, os dois filhos de José. E a partir da divisão das terras para as maiores tribos, de acordo com suas famílias, as outras foram unidas em torno dessas maiores porções de terra. Então há aqui um padrão do maior para o menor. Vamos ao texto então, versículos de 1 a 12. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, sai para o sul, até a subida de Acrabim, passa por Zim,
sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon, sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Esse será o limite de vocês do lado sul. Vamos estabelecer os limites. O limite para o leste será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensebes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rosel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Nom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e este limite sobe até o alto do monte, que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai até o alto do monte, até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Esse limite vai até Baalá, isto é, Criat Jearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte Jearim do lado norte, isto é, Quessalom, e descendo a Bet-Sebas, Bet-Semes, passa por Dina, segue mais ainda o limite, ao lado de Egrom, para o norte, isso é Siquerom, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e suas imediações. Estes são os limites de Judá ao redor, segundo as suas famílias. O que a gente aprende, amados? Definição de limites. O nosso Deus, amados, é um Deus de ordem. Fico ouvindo o pastor Juraci Bahia, um pastor que tem me acompanhado, bem como outros pastores, numa mentoria toda semana. O universo é um tributo à ordem. Não é à toa que a primeira ordem de Deus, amados, foi haja luz, e a partir da luz houve ordem. Houve ordem. O Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Você sabe o que significa, qual é a palavra para ordem no grego? Cosmos. E qual é o contrário de cosmos? Caos. Por isso que essa sem forma e vazia, no hebraico, há uma tradução bem antiga que diz assim, e tudo era caos e solidão. Tributo à ordem. Limites bem estabelecidos. Judá havia recebido uma bênção de Jacó, o seu pai, está lá em Gênesis 49, 8 e 12. E agora Judá, não ele, mas os seus descendentes, recebem a bênção. Eu vou ler um pouco da bênção de Jacó para Judá. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? E aí tem uma bênção que vai se cumprir aqui, mas que vai apontar para Jesus, que era descendente de Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Você pode dizer graças a Deus, porque essa profecia se cumpriu cabalmente. Não é à toa que Jesus é chamado em Apocalipse do leão da tribo de Judá.
Aqui Judá, amados, recebe a maior parte da herança, com divisas estabelecidas, e embora fosse uma tribo poderosa, beligerante, e tivesse um grande interesse pelas outras tribos, eles não deveriam ampliar suas terras, como lhes aprovesse. Foi um usufruto permanente do Senhor para com a tribo de Judá, dada por Deus, amados. Limites. E sabe o que me encanta? Como que começa essa porção, versículo 1? A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Como que termina essa porção? Versículo 12. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Limites, ordem e segundo as suas famílias. A segunda porção, João Renato, agora é a porção da terra para um dos membros de Judá, que merece aqui um destaque, que é o nosso Calebe, o vigoroso. Calebe é um jovem de 85 anos de idade, que já havia dito na porção anterior, no capítulo 14, versículo 11, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou, 40 anos atrás, né? A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. 45 anos antes. E ele estava ainda pedindo, amados. Calebe é um vigoroso. Mas vamos à passagem para você entender por que o autor sagrado faz questão de separar, dar um destaque, para usar uma expressão popular, dar um zoom nesse episódio. Vamos lá. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Só para lembrar, Anak era o quê? Os Anaquins na Bíblia. Os gigantes. Os gigantes. É gente com 3, 4 metros de altura, 1,5, 2 metros de largura. Eu fico imaginando esse povo, dá até medo. É gente que tinha que dormir em cama de ferro, como Og, essa turma toda que nós temos registrados nas Escrituras. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou, o jovem de 85 anos, tá ok? Contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefé. Calebe disse, darei a minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, então sobrinho, né? E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esse texto, amados, é interessantíssimo. Imagina a cena comigo, né? Calebe é valente, é um vigoroso. Ele lida com gigantes, amados. O texto vai remontar aquilo que havia acontecido, amados, há cerca aí de 45 anos atrás, quando Calebe foi um dos espias, junto com Josué. E quando os demais 10 espias reconheciam que a terra de fato manava leite e mel, 2 homens para carregar um cacho de uva, é uma coisa impressionante, não é? Era
terra que era povoada, habitada por gigantes. Eram cidades grandes e fortificadas. Números capítulo 13, versículo 20, diz que Caleb fez calar o povo diante de Moisés e diz: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. E aí Caleb, amados, ele tinha uma coisa na garganta com essa questão dos gigantes. E ele resolve voltar e fazer 45 anos depois aquilo que ele havia dito que o Senhor iria fazer por eles. Como é bom aprendermos com Caleb a perseverarmos diante dos propósitos que o Senhor coloca no nosso coração. Não é à toa que eu não vou ler, mas esse é o verbo que vai aparecer sempre relacionado a Caleb. Ele perseverava em seguir o Senhor. Está lá em Josué 14:4, Números 14:24, Números 32:18, Deuteronômio 1:36, Josué 14:8 e 9. Perseverança. Perseverança. Nós somos uma geração, amados, ou nós convivemos com pessoas em nossa geração que desistem muito fácil. Se a gente não ensinar os nossos filhos, que é a geração seguinte, amados, eu não sei o que vai ser do mundo. Frases como, eu não consigo. Mas você já tentou? Já tentei. Quantas vezes? Um pensamento. Eu sei que eu não consigo. Mas você tentou? Gisele, me encanta ver Caleb dizendo o seguinte: nós vamos enfrentar os gigantes. Aí ele é voto vencido. O que acontece quando você é voto vencido? O que acontece? Você desiste? Caleb não desistiu. Ele foi voto vencido 10-2. Só ficou ele e o seu amigo Josué, um pouco mais velho que ele. Caleb ficou tranquilo, amados, paciente, viu a liderança de Josué se estabelecer, não guardou no seu coração qualquer tipo de revanche ou qualquer tipo de mágoa ou ressentimento, porque ele não havia sido escolhido como líder. Absolutamente, ele foi ali obediente, seguindo a visão de liderança de Josué, até que chegou um determinado momento, no capítulo 14, que ele chama Josué, e eu brinquei aqui com vocês, chama para um café na sua tenda e diz: Josué, lembra daquela terra que Moisés me prometeu? Já é hora de conquistar, né? Eu quero um monte, só isso que eu quero. E eu vou lá encarar aqueles gigantes. Essa semana eu soube de um pastor que, em visita a uma das suas ovelhas com câncer, ouviu o seguinte testemunho dessa irmã: pastor, quero lhe dizer algo. Eu tenho um câncer, mas o câncer nunca me teve. Me lembra de Caleb. Eu quero gigantes. Nem 45 anos depois. Caleb, esquece esse negócio de gigante. Não, eu quero gigante. Amados, com 85 anos, Caleb não procurou uma tarefa fácil. Ele não estava com aquele chinelinho do vovô e aquela cadeira que o Laci tem. Não. Ele pediu a Josué montanhas para escalar e gigantes para conquistar. O Senhor é comigo. O Senhor é a fonte da minha força. O segredo da vida de Caleb, amados, é que ele era um vencedor porque depositava sua fé no Senhor.
Ele encara. Cadê os gigantes? Cesai, Aimã e Talmai. Ele nem matou, diz que ele expulsou, né, no versículo 14. Botou gigante para correr, com 85 anos de idade. Botou o gigante para correr. E aí ele queria uma outra cidade chamada Kiriat Sefer, que há alguns comentaristas que falam que era uma cidade cujo nome significa cidade dos livros. E aí tem comentarista que viaja, né, fala, quem sabe porque haviam bibliotecas, documentos, não sei. Era uma cidade especial. E aí Caleb falou o seguinte, agora estou com a minha filha aqui, era questão do costume da época, tá ok, gente? Você que tem filha hoje, se quiser fazer, até faça, mas não é um imperativo bíblico. Caleb disse assim, eu vou dar a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar essa cidade, Kiriat Sefer. E aí o seu sobrinho, não havia nenhuma restrição de casar, casamento de primos, né? Hoje também não tem, embora não seja uma boa, mas o seu sobrinho, Otoniel, se você é bom de memória, você já deve ter ouvido desse Otoniel, lá no livro de Juízes. Ele foi nada mais, nada menos do que o primeiro juiz. Daqui a pouco eu vou dar o endereço, não vou contar a história, porque senão isso daqui vira um RBD, né, do tempo. Otoniel falou, vou lá. Conquistou a cidade. Mas aí, amados, eu não sei por que cargas d'água, Otoniel insistiu com ela, né? Quando foi morar com Otoniel, a mulher dele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Axa falou, Otoniel, amor, querido, paixão, vá lá conversar com o papai. Pede algo mais, porque a terra que a gente tem está seca, tem que pedir umas fontes. E Otoniel, ao meu ver, amados, ele não teve coragem de encarar o sogrão. Ele encarou uma cidade. Encarou, quem sabe, gigantes, né? Mas não encarou o sogrão. Porque um homem como Caleb, até eu ia ter medo. 85 anos, bota gigante para correr. O Otoniel falou assim. E aí ele fica assim meio em cima do muro, e a filha vai e diz para o pai, né? Eu quero que você me dê um presente, papai. E aí faz o pedido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em Juízes 1, 11 a 15, não vou ler o texto, é a mesma história que está sendo contada. A mesma história. E comenta realmente de que quando ela foi morar junto com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse o campo. A mesma história. E ela que precisou descer do jumento e compartilhar. Mas em Juízes 3, 7 a 11, vai falar acerca de um período difícil na história de Israel. Mas versículos 9 a 11 diz assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Quem? Otoniel, filho de Quenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, e Otoniel, filho de Quenaz, morreu. Eu gosto de pensar que Otoniel, o homem que temeu fazer o pedido ao seu sogro, depois o Espírito Santo vai até ele. E ele se torna juiz de Israel, vai para a guerra, conquista mais uma batalha, vence um rei da Mesopotâmia e mantém a sua terra em paz durante 40 anos.
Deus pode transformar um medroso, um tímido, um reticente Otoniel em um bravo libertador, homem valente. Basta ele permitir-se se encher do Espírito Santo de Deus. Eu olho para o Otoniel, mas você acha que nessa história eu me identifico com Caleb? Eu me identifico com Otoniel. São muitos os momentos que nós temos medo. Nós ficamos reticentes de pedir fontes superiores, fontes inferiores. Mas aí o Senhor nos vem, nos dota de poder, de autoridade, o Espírito Santo nos enche. Porque, como diz D.L. Moody, a questão não é quanto do Espírito Santo você tem. A questão é quanto o Espírito Santo lhe tem. Isso é que faz diferença. E a última porção, os últimos minutos, é sobre as cidades de Judá. E aí eu vou ler em respeito ao texto sagrado, mas são nomes assim de cidades que é quase que um trava-língua. Mas vamos lá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabziel, Éder, Jacur, Guiná, Dimana, Adada, Quedes, Azor, Dinã, Zif, Telém, Malote, Azor, Hadada, Quiriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Assar, Gada, Esmon, Bet, Palete, Assar, Sual, Berseba, Bisiotiá, Baalá, Lim, Ezen, Eltolade, Quesil, Orma, Ziglag, Matmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim, Rimona, ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Isso na divisa com os edomitas. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zarim, Addaim, Gedera, Gederodaim, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Radasa, Migadal, Gade, Dileã, Misba, Jocteel, Laquis, Boscote, Eglon, Cabon, Laamás, Quitlis, Geterote, Beit Dagom, Naamá, Magadá, ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Libina, Éder, Azá, Assã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquzib, Maressa, ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdote, com as suas aldeias, Asdote, as suas vilas e aldeias, Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande, com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jati, Socó, Dana, Criat-Sana, Quedebir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Rolon e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dubã, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Onta, Criat-Arba, Quebron e Siora. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Judá, Jezreel, Jocdeã, Zanoa, Caim, Gibeá e Dimna. Ao todo, 10 cidades com as suas aldeias. Halu, Bet-Sur, Gedor, Marat, Bet-Anote, Erdecom, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, Rabá, ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Beit-Arabá, Midim, Secaca, Nibzã, cidade do Sal e Engedi. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Hoje, referindo-se ao momento que esse texto foi escrito. Por que que Deus cita todos os nomes dessas cidades?
é tão tentador, amados, pular isso daqui. É porque Deus tem um propósito para com as cidades. As cidades. Tem gente que acha que as cidades são de Satanás. Não são. As cidades são de Deus. São estratégicas. Hoje eu tive o privilégio de participar pela manhã de um encontro pela internet com líderes, pastores de vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. E eu fiquei assim, encantado, porque além de ouvir alguns pastores aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de Natal, aquilo que Deus está fazendo na capital do Rio Grande do Norte, uma coisa incrível, através desse movimento de igrejas, pastores, líderes se unindo em prol da cidade, o evangelho na cidade. Ouvi também o que Deus está fazendo em São Paulo. No momento de oração, eu fiquei até surpreso, assustado e preocupado, porque eu ainda não tenho dom de línguas, e na hora de separar, tinha um casal de americanos, um outro americano e uma menina da Austrália. Eu falei, e agora eu vou ter que usar o meu inglês, não é? Aí Ezequias. Mas aí, graças a Deus, eu estou vendo os americanos compartilhando algo, muito animados e tudo mais, e de repente a australiana, eu entendi que ela perguntou para mim, Ezequias, do you speak English? Eu falei, no. Aí ela falou o seguinte, mas eu sou baiana. Falei, meu Deus do céu, o Senhor é por mim mesmo. Quanto que eu iria adivinhar que uma menina na Austrália, e ela falou com sotaque mesmo, eu sou baiana. Está 22 anos, Marcelo, na Austrália. A gente brinca e tudo, mas é de arrepiar, né? Como que Deus faz as coisas. E aí ela falou e tal, ela começou ali a interpretar aquilo que o pessoal estava falando e coisa e tal, e a gente falou, meu Deus do céu, é um pedaço do céu. E compartilhando o que Deus está fazendo nas cidades. A cidade, amados, ela é de fato uma bênção. Por quê? É uma forma social em que as pessoas ficam próximas, não é? As cidades significam segurança e estabilidade, bem como diversidade, produtividade, criatividade. Toda a cultura humana começou a se desenvolver nas cidades, não é? Então há o conceito bíblico positivo das cidades até o capítulo 11 de Gênesis, quando chega Babel, e aí a rebelião de Babel, depois mais tarde de Sodoma, começa a enfatizar então o lado ruim das cidades. Mas mesmo assim, eu não sei se você sabe disso, mas no Apocalipse, nós não vamos voltar a morar no Jardim do Éden. Nós vamos morar onde? Na Nova Jerusalém, uma cidade. Então, Tim Keller fala o seguinte, as cidades têm mais imagem de Deus por metro quadrado que qualquer outro lugar do mundo. Amar e servir as cidades fortalece as mãos do povo de Deus, que carrega a mensagem do Evangelho no mundo. Logo, o cristão deve enxergar o plano de Deus para as cidades, a história redentora. Tá? Agora, eu li, reli, trili em casa. Qual cidade de Judá eu queria encontrar aqui? Quem está atento aí? Qual cidade de Judá que é importante na nossa história de salvação? Mais dica impossível. Nossa história de salvação. Está chegando aí essa data, 25 de dezembro. Que cidade que eu li, reli, trili e não encontrei aqui? Qual cidade? Belém.
Belém de Efrata, Belém de Judá. E eu fiquei em crise, por que não tem Belém? Josué teria deixado a desejar? Aí eu me lembrei, Anderson, de Miqueias 5:2. Aleluia. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe aquela história de cidade que não tem nem no mapa? Tipo Nova Iguaçu. Belém não tinha nem no mapa. Aleluia. Posto que és pequena entre as milhares de Judá, é de ti que vai sair o que há de reinar em Israel. Esse é o nosso Jesus, amados. É o nosso Josué, por excelência. Veio de um lugar humilde, pequeno, pacato, para nos dar uma grande salvação. Aleluia. E por fim, parece que o versículo 63 também é outro versículo que a gente olha e fala, mas por quê? O que tem a ver? Os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viveram em Jerusalém. Aí você precisa ler que não apenas os filhos de Judá não conseguiram. Em Juízes 1:21, os filhos de Benjamim também não conseguiram. Nem os filhos de Judá, nem os filhos de Benjamim. Porque 2 Samuel 5, 6 a 10, não vou ler todo, a cidade foi tomada por aquele que depois iria emprestar o seu nome à cidade, o rei Davi. Jerusalém haveria de ser chamada a cidade de Davi. Deixa eu só contar um pouquinho da história, como foi. Os jebuseus, quando Davi partiu com os homens para Jerusalém, disseram, você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Mas Davi foi, tomou a cidade de Sião, a cidade de Davi, e foi lá, para quem gosta de curiosidade bíblica, que Joabe foi nomeado general, porque Davi o chamou a atenção, dizendo, o homem que tomar esta fortaleza será um dos meus generais. Então, os filhos de Judá não conseguiram, os filhos de Benjamim não conseguiram, apenas Davi. Existem promessas de Deus, amados, que passam pelo teste do tempo e da perseverança. Tem coisas que realmente a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Não era para ser os filhos de Judá, não era para ser os filhos de Benjamim, era para ser Davi. Tá ok? Em 5 minutos eu concluo. Meu querido João Renato, a primeira, até mesmo porque eu já considerei algumas aplicações, né? Deus tem uma porção segundo as suas famílias. Quando vemos o estado das nossas famílias, ficamos alarmados, mas não desesperados. Confiemos nessa porção de Deus para a nossa família. Eu não sei, queridão, qual a porção da sua família, né? O Fernando, a Lu, só tem um filho. É uma porçãozinha, não é? Ele sempre brinca com o Edson, a Karen, né? Eles vão ficar chateados comigo. Vai ter que ser uma porção zona, uma porção grande. Que a casa realmente faz barulho. Alguns aqui já estão aposentados, né? Laci já está aposentado já há quase 30 anos. Já João Batista também. Só que a porção segundo as suas famílias. Os netos fazem parte de outra família. Cada um conquista a sua terra.
para desfrutar da sua terra. Você vai deixar para filho, você vai dividir depois quando morre, aí é outra questão. Mas Deus nunca deixa a família que serve ao Senhor desamparada. Você recebe essa palavra? Eu conheço pessoas, amados, que nunca conseguiram nada na vida, mas por graça de Deus, por misericórdia, por uma história de fé, uma história de companhia com o Senhor, hoje tem algo para deixar para os seus filhos. Gente que amassou muito barro, amados. Gente que já pisou na lama. Mas que hoje tem um cantinho. Porque Deus tem uma porção para cada família. Deus tem uma porção para cada família. E a gente não pode se esquecer de que a porção maior é o Senhor, né? Isaías 44, 3 e 4 diz: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de águas. Creia nisso. A segunda aplicação, João Renato, eu só vou citar porque eu já expliquei bastante. Vemos avanços na personalidade de Otoniel, de tímido a carismático. E eu usei essa palavra carismático de propósito, porque carismático é alguém que é cheio do Espírito. Aprendemos que o homem de Deus mais medroso pode se tornar um valente quando está cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Muita gente que é pacato, né? Vai ficar igual um gato guerreiro, né? Por conta do poder do Espírito. Só os antigos que entendem essa relação aqui. A moçada mais nova vai ficar: o que é isso? Né? Pesquisa. Último. Deus nos colocou como igreja nessa cidade. Você tem dúvidas disso? Você tem dúvidas, sim ou não? Não, né? E o propósito definido na mente dele é de que sejamos referências da conquista deste lugar. E aí, queridão e queridona, eu quero terminar com o texto de Jeremias 29, 4 a 7. Nós estamos aqui exilados nessa terra. Nós não somos daqui, amados. Nós somos de Jerusalém, nós somos de Sião. Nós nascemos lá. Como diz um salmista, as nossas fontes estão lá. Mas o Senhor manda dizer para nós: olha, construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. É o lugar que estamos. Nós vivemos numa grande Babilônia. Você tem dúvida disso? Babilônia significa confusão. É o que vivemos. Mas receba essa palavra no seu coração. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. João Renato, deixa essa última tela. Em 1 minuto eu termino, mas pensa aqui comigo. Como tem gente que empresta seus lábios a Satanás, empresta sua mente a Satanás. Por quê? Porque é gente que está sempre torcendo para o pior. Torce para o pior da cidade, o pior para a igreja, o pior para a família. De gente assim eu lhe aconselho: fuja. Fuja. Essa semana eu soube, por exemplo, que Angra dos Reis vai ter um time na primeira divisão do campeonato estadual o ano que vem. O Audax Angra dos Reis. Não é? O Audax é uma marca que estava numa outra cidade e, como ele já está na primeira divisão, só mudou de cidade, né? Mas, amados, eu vou confessar uma coisa para vocês. É uma coisa talvez boba.
A cidade talvez precise de mais outras coisas, mas eu me alegro. Me alegro. Eu fiquei pensando no entorno ali do estádio, no balneário, vai ter pessoas que vão ganhar. Principalmente quando tiver jogo, né? Já pensou o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense? O Vasco, não sei se vem, mas de todo modo está difícil o Vasco ir para algum lugar. E nem sei se vai dar público, né? Mas eu fiquei pensando naquele pessoal que vai ganhar alguma coisa ali no entorno. Eu pensei também, Ricardo, nos meninos, porque o Audax vai investir na garotada. O alvo do Audax é não cair, é não ser rebaixado. Já vai entrar no campeonato com esse alvo de não ser rebaixado. E parece que algumas pessoas da cidade vão ser favorecidos. Os treinos vão ser feitos em Angra, não é, Linho? Você que está acompanhando, vai ser um dos assessores ali, né? Os treinos vão ser na cidade. Vai ter melhorias para a cidade, amados. Ah, pastor, mas não é tanto. É. Porque para torcer para dar errado, amados, tem tanta gente. Tem gente que, para cada oportunidade, vê uma calamidade. Eu prefiro estar do lado daqueles do meio copo cheio. Eu prefiro andar com gente otimista, que vai dizer, olha, vai ser melhor, vai ser bom. Vai ser bom. Alguma coisa vai trazer. É igual o combate que a cidade fez. Não tem compromisso nenhum com político, muito pelo contrário, né? Já fui chamado até de antipolítico. Mas aquilo que é bem feito, por que não a gente dizer, olha, Angra dos Reis fez um bom trabalho. Na vacinação, fez um bom trabalho. Tem cidades aí do nosso estado, amados, eu não vou citar porque o pessoal pega no pé quando eu cito algumas cidades aí, que, amados, em relação à nossa cidade, sem contar que nós precisamos, amados, procurar a paz no lugar onde nós estamos. É aqui que criamos os nossos filhos. É aqui que eu, por exemplo, me casei em Angra dos Reis, não no religioso, mas nos casamos no civil, lá no cartório, uma dona brava, uma mulher, nem sei se está viva ainda, que sob portas e janelas abertas, estamos diante de Senhor Ezequias, de Dona Débora. Essa cidade faz parte da nossa história. Então vamos honrar. Nós vamos prosperar aqui. Nós vamos prosperar aqui. Que Angra dos Reis seja abençoada, porque o nosso descanso em Deus será estabelecido em definitivo, não nessa Angra, mas na nova cidade, na Nova Jerusalém. Mas tudo começa aqui, quando a gente toma posse das promessas de Deus para as nossas vidas. Abaixe sua cabeça e diga, Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse estímulo, obrigado por esse encorajamento. Eu vou parar de ser pessimista, eu vou parar de achar que a Covid vai voltar e vai voltar dobrada. Eu vou viver a minha vida um dia de cada vez. Se tiver que acontecer, o Senhor vai me dar força, mas parar de ser negativo, parar de apostar no pior cenário e avançar. Avançar. Deus, robusteça-nos, encoraja-nos neste clima de pré-aniversário, que a gente não se esqueça, jamais, que o Senhor tem promessas para nós. E como diz o cantor que eu gosto tanto, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu queridão, minha queridona, e tenha uma boa noite na presença dEle.